Bom dia, querido, tudo bom? Nono dia dos 40 dias de jejum e oração. A palavra continua a ser persevera, tá bom? Deus quer ministrar no seu coração e abençoar a tua vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre perdão hoje, porque esse tem sido um dos grandes vilões, né? Um dos grandes problemas no seio da igreja no que diz respeito aos relacionamentos. A gente serve um Deus que ama se relacionar. E o perdão, a falta de perdão, tem sido um dos grandes problemas dentro da igreja. Muito partidarismo, muita inimizade, né? E Deus quer tratar isso no nosso coração. Sem falar de pessoas que não têm prazer de se relacionar na igreja. Deus também quer tratar essas questões. E eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre essa questão de perdoar o próximo. Né? Alguma vez você já lutou com os efeitos provocados por uma pessoa que te feriu profundamente? Aquilo ficou remoendo no seu coração, aquilo ficou latejando na sua mente de uma tal forma que te escravizava e te trazia dor e sofrimento? É disso que a gente vai ministrar hoje. Como é que a gente se liberta desse sentimento? Como é que a gente se liberta dessa situação para que a gente viva a vida em abundância que Deus tem pra gente? Eu já passei por uma situação como essa, talvez você já também ou esteja passando no momento. Alguém um dia disse alguma coisa sobre a minha personalidade, a minha postura. Aquilo no primeiro momento me chateou. Eu tomei uma postura em relação ao posicionamento daquela pessoa. E mais tarde Deus me cobrou que eu estava errado, que eu tinha que acertar o que eu fiz com aquela pessoa, e aquilo trouxe cura para a minha vida. Então é importante a gente saber lidar com essas situações, porque se a gente não perdoar as pessoas, a gente também não vai receber o perdão de Deus. Olha só que interessante. Jesus disse que se não perdoarmos, ele também não nos perdoa. E aí? É aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais estreita, né? Afinal de contas, nós entramos pela porta estreita. E o caminho que a gente está trilhando é estreito. Se eu não perdoar o meu irmão ou as pessoas, eu não recebo perdão da parte de Deus. Nós não estamos falando aqui de salvação, estamos falando de relacionamento, de comunhão com Deus. Se eu não libero, não exercito perdão, eu não sou perdoado. Olha o que está escrito em Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Há uma condição para que isso aconteça. Quando a gente olha para a questão do perdão, perdão é sempre uma opção, não é um sentimento. E não perdoar é uma péssima decisão, é uma péssima opção. Se alguém tinha o direito de guardar amargura, esse alguém seria o personagem bíblico José. José, gente, sofreu tanto. Se tinha alguém na Bíblia que tinha o direito, né, de reivindicar esse sentimento, de colocar ele para fora com toda a autoridade, era José. Mas olha só que interessante, como José reagiu diante da morte da sua mãe, né, diante do ódio dos seus irmãos que tentaram matá-lo, né, diante dele ser vendido como um escravo, diante da injustiça na casa do Potifar, com a esposa do Potifar falando aquela mentira sobre o José, diante do esquecimento dele ali na prisão, ele está na prisão, tantas coisas aconteceram e a gente percebe que o José não deixou que essas coisas tomassem conta do seu coração. Em meio a toda essa dor e sofrimento, José manteve o seu foco no amor e na graça de Deus. Ele nunca permitiu que o seu coração endurecesse. Olha que interessante. E através de todas essas provações, Deus estava cumprindo o seu plano na vida do José. Ele levantou José para tornar-se o segundo em comando no Egito, abaixo somente do faraó.
A principal lição que a gente aprende com José é que ele nunca deixou o veneno do ressentimento invadir e tomar conta da sua vida. Quando Deus levantou José, ele estava livre para liderar e doar de si mesmo. Então você talvez não esteja vivendo algumas coisas que Deus tem preparado para o teu coração, porque você ainda está preso a algumas pessoas através do ressentimento, da ira, da amargura. Deus quer te libertar dessas questões em nome de Jesus. Mas pastor, o que significa perdoar? Vamos pensar um pouquinho nisso. Perdoar e confiar não são a mesma coisa. Perdoar o próximo é fazer um favor a nós mesmos. Quando a gente vai para a origem da palavra, né, essa palavra perdoar, no original grego, significa mandar para longe, liberar, cancelar. Então, quando eu perdoo alguém, eu estou mandando aquela situação para longe. Eu não quero mais conviver, estou declarando, não vou mais conviver com aquela situação. E aí, isso é libertador. Eu não tenho mais que conviver com aquilo me perturbando, tirando o meu sono. E como é que eu sei, né, que de fato eu perdoei essa pessoa? É lógico que perdoar não significa esquecer. Aquela situação, ela existe, é um fato histórico, mas o perdão é medido por o quanto você propositalmente acalenta esses maus sentimentos que estão ligados àquela memória dolorosa, né? O quanto aquilo é importante para você hoje, o quanto aquilo traz dor para você no dia de hoje. Você pode se lembrar depois que perdoou e não vai ter nenhum tipo de sentimento. É um fato histórico. Eu tive uma experiência bem interessante. A pessoa nem sabe que eu o perdoei, mas havia uma dívida em dinheiro, aquela pessoa ou esqueceu, ou ela simplesmente não quis pagar. A verdade é que eu sofria muito quando eu encontrava com aquela pessoa, né? Eu queria brigar, eu queria cobrar, eu estava muito chateado, até que um dia Deus ministrou no meu coração: perdoa ele, perdoa a dívida dele. E eu decidi fazer exatamente isso, perdoei aquela pessoa. E eu falei para Deus: Deus, se ele chegar no outro dia para me pagar, eu vou falar para ele que ele não me deve mais nada, porque ele já está perdoado em nome de Jesus. Para mim foi libertador. Eu sou um grande amigo dele hoje. Nunca precisei cobrar, porque ele não me deve mais nada e a gente está bem um com o outro. Tá bom? Jesus oferece a vitória. Você deve também ter ferido outras pessoas em algum momento. E a boa notícia é que Jesus oferece perdão e cura para todos os pecados e ofensas de qualquer pessoa. Por isso que perdoar é sempre a melhor opção. Olha que diz o texto de Provérbios capítulo 6, do verso 2 ao 5. Se você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descanso, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode empreender, que pode prender. Pastor, mas eu pedi perdão para a pessoa e ela não me perdoou. Não é mais problema seu, tá bom? Fica muito em paz. A sua parte você fez. A partir de agora, então, se a pessoa não quer te perdoar, é um problema dela com Deus. O importante é que você está livre desse sentimento. Quero estimular você. Quando você for para o seu período de oração, pergunte para o Senhor se tem alguma coisa para acertar com alguém. E libere o perdão pela fé para essa pessoa, para que você experimente a vida em abundância que Deus tem preparado para você. Pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. E aí, aproveite e ore pelas outras pessoas. Tem muita gente vivendo exatamente desse jeito, para que haja cura e libertação. Deus te abençoe.